Tudo bem, meu aluno? Estamos aqui ao vivo nessa aula para a Polícia Rodoviária Federal. Vamos iniciar nosso curso, vamos iniciar o nosso projeto de aulas ao vivo, onde vou trabalhar com você mais ou menos 60 horas de legislação de trânsito. Vamos enfrentar direção defensiva, vamos enfrentar questões de provas anteriores e vamos com tudo, meu aluno. Agora nós temos 1h30 de aula direto para você. É uma overdose de legislação de trânsito, não dá tempo de dar pausa e ir ao banheiro. Se for ao banheiro, carregue o monitor do seu computador. Tudo bem, meu aluno? Tranquilo? Bem, avançando, nessa aula 1 de legislação de trânsito, nós vamos enfrentar a matéria de forma introdutória. A lógica da legislação de trânsito é a seguinte: de imediato é importante você conhecer a aplicação do Código de Trânsito Brasileiro, as vias que se aplica o Código de Trânsito Brasileiro, as velocidades máximas imprimidas nessas vias, os tipos de vias onde existe a aplicação do Código de Trânsito Brasileiro. Estou a falar de vias eminentemente urbanas. Nós vamos ver que existe uma via particular também com a aplicação do Código de Trânsito Brasileiro. Na sequência, é importante nós estudarmos todos os tipos de veículos desenhados, mencionados na legislação de trânsito. Concluindo essa parte introdutória, eu tenho que mostrar para você todos os órgãos e entidades que compõem o chamado Sistema Nacional de Trânsito. Então, uma vez conhecendo as vias, conhecendo os veículos, conhecendo os órgãos de trânsito, eu já consigo trabalhar a legislação de trânsito sobre um outro enfoque, sobre o exercício da atribuição de policial rodoviário federal. Nós vamos trabalhar as infrações de trânsito, as normas de circulação, o poder de polícia de trânsito, o processo administrativo punitivo, aquilo que aplica multa, suspensão, cassação, advertência por escrito e também os crimes de trânsito. Vamos trabalhá-los na sua miudeza, ou seja, artigo por artigo. O curso é extremamente extenso, eu me permito trabalhar de forma bem detalhada. Enfim, vamos invadir a legislação de trânsito. Desde já, nesse primeiro momento, queria te apresentar o que nós vamos enfrentar na aula de hoje. Nessa aula, você vai ver o que é efetivamente esse tal Código de Trânsito Brasileiro. Vamos ver o edital do concurso, vamos aprender a ler o Código de Trânsito Brasileiro, como é que se interpreta essa lei. Na sequência, a aplicação do CTB, vamos ver as vias terrestres abertas à circulação, vamos ver a classificação dessas vias terrestres. No momento seguinte, olhando para as vias, eu já vou trazer para você algumas normas de circulação, falando de pedestre e ciclista. O tema está na moda, tem caído muitíssimo em prova, tem aparecido muitíssimo na mídia, aquela apreensão da bicicleta elétrica aqui no Rio de Janeiro. Vamos também mencionar acerca desse tema. Vamos falar da Resolução 396 de 2010, aquela que trata da fiscalização de velocidade por radar, as novidades, a possibilidade de você fiscalizar excesso de velocidade em determinados tipos de via que nem sinalização existe. Qual foi a lógica trazida pelo CONTRAN, as controvérsias acerca do tema e, por fim, alguns exercícios de revisão. Tudo bem? Então, essa é a finalidade deste primeiro momento. Bem, mas eu não posso, nesse momento, trabalhar com você como se você estivesse numa videoaula. Eu tenho que trabalhar com você como se estivesse numa aula presencial. Então, se nós estivéssemos numa aula presencial, nós teríamos um quadro branco e nesse quadro branco nós iríamos desenhando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a desenhar o quadro branco. Você monte um caderno bacana, um caderno confortável e, na sequência, eu vou mostrando para você os dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro que tratam do tema. Tudo bem? Bem, então vamos lá. O que é o Código de Trânsito Brasileiro? Bem,
Quando eu faço menção a código, evidente que você vai lembrar Código Penal, Código de Processo Penal, Código Civil, Código de Processo Civil. Bem, o que é isso? É um conjunto de normas que tratam do mesmo tema reunido num único livro. Então, o Código de Trânsito Brasileiro, você tem as normas de trânsito dentro do mesmo livro. Então, quando eu falo de código, evidente que na sua cabeça vem a expressão livro. É um livro de normas de trânsito. Tudo bem? Evidente que nesse momento você pergunta assim: professor, o que é trânsito? O Código de Trânsito Brasileiro se ocupa desse conceito já no seu artigo 1º, parágrafo 1º. Lá ele vai te formar assim, ó: trânsito. Trânsito, tudo bem? É a utilização da via. É a utilização da via por pessoas, veículos e animais. Perceba que pessoas e veículos não gera dúvida no aluno. Agora ele diz assim, por animais. Esses animais isolados ou em grupos fazem trânsito. Esses animais conduzidos ou não conduzidos também faz trânsito. E ele continua conceituando o trânsito. Trânsito é a movimentação, utilização da via por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não conduzidos, para fim de circulação, estacionamento, parada, operação de carga e descarga de mercadoria. Nesse conceito de trânsito, alguns comentários. Primeiro comentário: trânsito é proparoxítono. Tudo bem? Tranquilo? Bem, segundo comentário, ele diz assim, ó, por animais, isolados ou em grupos. Perceba que animal em grupo, para fazer o trânsito regular, eles têm que ser separados em rebanhos, tudo bem? De maneira a permitir a ultrapassagem. A expressão é o intercalamento de veículos entre esse grupo de animais. Para que esse trânsito seja regular, deve haver uma pessoa, um guia desses animais, porque animal solto na via, ele faz trânsito, mas faz trânsito irregular. O animal solto na via, ele vai ser recolhido ao depósito público e após 90 dias vai à asta pública, leilão. Tudo bem? Então perceba que animal em grupo tem que ser separado em forma de rebanhos. Tudo bem? Conduzido é o trânsito regular, não conduzido é o irregular, vai ser recolhido ao depósito. Tudo bem? Aí ele diz assim, ó, para fim de circulação, estacionamento, parada, operação de carga e descarga. Nesse momento, você pergunta assim, professor, qual a diferença de estacionamento e parada? Já nesse momento, você tem que tomar muito cuidado, tudo bem? Vamos lá, avançando na nossa aula. Bem, vamos lá, ainda dentro desse conceito. Pegue o caderno e anote assim, olha. Cuidado, estacionamento é diferente de parada, tudo bem? Estacionamento é diferente de parada. Parada é o tempo necessário para entrada e saída. Perceba que entrada e saída de pessoas. Esse tempo de parada é o necessário, mas é o exclusivamente necessário. Se você para o seu veículo e fica ali mais do que o tempo necessário do desembarque do seu passageiro, na verdade, você não estava parado, você estaria estacionado. Então, o que é estacionamento? Estacionamento é um tempo superior à parada. Já nesse momento, eu tenho que te trazer essa sinalização aqui, ó. Permitido estacionar, proibido estacionar, proibido parar e estacionar. E eu chamo atenção para essa sinalização aqui, ó. Tudo bem? Tranquilo? Aqui normalmente você tem assim, ó, estacionamento regulamentado
por algum tempo, ou seja, ou para determinados veículos, estacionamento regulamentado para táxi, estacionamento regulamentado em frente à farmácia por 10 minutos, com o pisca-alerta ligado. Se você não cumprir as informações complementares que aqui estão, você comete uma infração de natureza leve. Agora, proibido estacionar, tudo bem? Quem não cumpre é infração de natureza média. Numa prova do CESP em 2002, ele disse assim, olha, havia uma placa proibido estacionar e a esposa deixa o marido desembarcar para ir no banco 24 horas sacar. O que ela faz? Ela fica em frente à placa proibido estacionar, parada com o pisca-alerta ligado, e o carro também estava ligado. A pergunta é, ela estava estacionada ou ela estava parada? Porque a parada é permitido, o que era proibido era o estacionamento. Se ela ficou por tempo superior ao necessário para o desembarque, ela estava estacionada. E perceba que pisca-alerta você só pode ligar em 3 situações. Situação de emergência, não era o caso dela, tudo bem? Você também deve utilizar o pisca-alerta quando a sinalização determinar, exemplo, estacionamento regulamentado por 10 minutos com o pisca-alerta ligado. Ali você deve ligar, senão comete uma infração de natureza leve, porque é as condições do estacionamento, por imobilizações, por circunstância alheia à sua vontade. Tudo bem? O carro quebrou, você pode ligar o pisca-alerta. Não era o caso. Então ela comete a infração também do pisca-alerta de natureza média. Tranquilo? Tudo bem? Perceba que eu vou ficar falando das infrações já nesse primeiro momento, porque é a maior dificuldade que o aluno tem. Então você vai escutar tanto essas informações que vai entrar por osmose. Tudo bem? Tranquilo? Bem, então quer parar, dar tempo exclusivamente necessário para o embarque e desembarque de pessoas. Perceba que não dá tempo de pegar a mala. Se você pega a mala, você está estacionado. Leandro, como é que você sabe dessas coisas? Onde que está essa informação? Eu estou com a lei de trânsito aqui e não consigo extrair essas informações. Perceba que, se você está com o Código de Trânsito Brasileiro nas mãos, lá no artigo 4º, você tem informação que os conceitos e definições do CTB, o glossário do CTB, ele está presente no anexo do Código de Trânsito Brasileiro. Então, o Código de Trânsito Brasileiro, meu aluno, ele tem um anexo. Tudo bem? Ele tem um anexo onde você vai ver os seus conceitos e definições. É o chamado anexo 1. Tranquilo? Tudo bem com essa informação? Bem, então você já viu o conceito de trânsito. É a utilização da via por pessoas, veículos, animais, isolados ou em grupo, conduzidos ou não, para fins de circulação, estacionamento, parada. Você já sabe que é estacionamento, parada e operação de carga e descarga. Quanto à operação de carga e descarga, para todos os efeitos, ela se equipara ao estacionamento. Tudo bem? Tranquilo com essa informação? Bem, e finalmente, qual é o significado da palavra brasileiro dentro de Código de Trânsito Brasileiro? Perceba que o Código de Trânsito Brasileiro é uma lei, tudo bem? É a Lei 9.503 de 97. Essa lei teve passagem no Congresso Nacional. Aí o aluno me pergunta assim, Leandro, essa lei é federal? Essa lei é estadual? Essa lei é municipal? Ou essa lei é distrital? Bem, desde já eu queria que você fizesse a seguinte reflexão. Guarda municipal, o agente de trânsito municipal, quando está autuando, que lei que ele está lendo? Que lei que ele está lendo? Ele está lendo o Código de Trânsito Brasileiro. O policial militar, quando ele está autuando, que lei que ele está lendo? Ele está lendo o Código de Trânsito Brasileiro. O policial rodoviário federal, quando está autuando, que lei que ele está lendo? Ele está lendo o Código de Trânsito Brasileiro. Então perceba que o Código de Trânsito Brasileiro, ele é observado por todos os entes. Se ele é observado
por todos os entes, ali você não tem a vontade da União, você não tem a vontade do Estado, você não tem a vontade do município, nem a vontade do Distrito Federal. Se todos os entes devem observar, a vontade expressa é da própria República Federativa do Brasil, que é o Estado brasileiro. Então, o Código de Trânsito Brasileiro é mais do que federal, é uma lei de âmbito nacional. Tudo bem? Então, a expressão brasileiro significa nacional. O grande equívoco na expressão Código de Trânsito Brasileiro se dá na colocação da palavra brasileiro, porque o Código de Trânsito, ele é brasileiro, tudo bem? O código é brasileiro, mas o trânsito não é brasileiro. Então, brasileiro não está a se referir a trânsito, está a se referir a código. Tudo bem? Então, é evidente que o trânsito é um fenômeno mundial. Perceba que a expressão correta deveria ser Código Brasileiro de Trânsito. Tranquilo? Tudo bem? Bem, essa é a primeira colocação. Então, a expressão mais adequada seria Código Brasileiro de Trânsito. Ainda nessa ótica, nessa reflexão, eu gostaria, desde já, de chamar a atenção para o seguinte, olha, aqui está você, tudo bem? Aqui está o seu edital, o edital do seu concurso. Aqui está você, aqui está o edital. Aí você começa a ler o edital, aí aparece lá, Código de Trânsito Brasileiro, mais resoluções do CONTRAN. Aí o aluno fica assim, ai meu pai, Código de Trânsito Brasileiro, eu já ouvi falar agora, resoluções do CONTRAN. O que é isso? Olha, é importante você saber que os órgãos de trânsito, ele para cumprir a lei de trânsito, essa lei, ela precisa ser detalhada, porque ela é extremamente lacunosa. Vou te dar alguns exemplos, tudo bem? Aqui está um servidor do Detran querendo fornecer a permissão para dirigir para determinada pessoa. Aí ele começa a ler o Código de Trânsito Brasileiro. Olha, o condutor tem que fazer exame psicológico, exame de aptidão física e mental, exame de direção veicular, prova escrita de legislação de trânsito. Aí a grande pergunta é, quantas questões tem nessa prova? Quanto que esse condutor deve acertar para ele passar nos exames? Existe uma série de lacunas no Código de Trânsito Brasileiro que tem que ser complementada. Tudo bem? Perceba que o exame de direção veicular, ele está previsto na lei de trânsito, mas quando você chega lá no local para colocar o veículo na baliza, perceba que se for na categoria B, ele vai te dar de 2 a 5 minutos. Se você fizer o teu treinamento num Opala, você não vai colocar o teu veículo numa baliza do tamanho do cara que fez o treinamento numa Uno, numa Fiat Uno. Perceba que a baliza é proporcional ao tamanho do veículo, é 40% maior no comprimento e na largura que o tamanho do veículo. Perceba que essas informações, elas foram detalhadas, mas elas não foram detalhadas na lei. Essa informação você encontra em resoluções do CONTRAN. Então perceba que essas resoluções do CONTRAN, o que elas fazem na verdade? Elas complementam o Código de Trânsito Brasileiro, elas integram a lei de trânsito. Então as resoluções do CONTRAN são normas que complementam a lei de trânsito. E perceba que são normas feitas no âmbito do poder executivo. Quando o poder do executivo normatiza complementando o conteúdo das leis, ele está utilizando-se de uma prerrogativa denominada poder normativo. Isso chama-se de regulamentos autorizados. As resoluções do CONTRAN são regulamentos autorizados, são delegações legislativas. O legislador percebe que ele não conhece determinados temas e passa a elaboração desses temas para um colegiado do trânsito. Perceba que CONTRAN chama-se Conselho Nacional, porque as suas normas devem ser cumpridas em âmbito nacional, ou seja, município, estado, Distrito Federal e a União deve cumprir essas normas de trânsito. Tudo bem, meu aluno? Tranquilo?
relaxadinho. Bem, avançando que o tema é interessante, é longo. Vamos lá. Não deixa bater frouxura, né, meu aluno? Não deixe bater frouxura. Bem, apresentei para você o que é a lei de trânsito, apresentei para você o seu edital. Uma outra pergunta muito comum do aluno é o seguinte: professor, tudo bem, mas eu lendo o Código de Trânsito Brasileiro, me surge uma série de dúvidas acerca da melhor forma de entender determinados diplomas. Olha, o Código de Trânsito Brasileiro, te dando uma visão topográfica desse código, tudo bem? Vamos abrir o Código de Trânsito Brasileiro. Do seu artigo 1º ao seu artigo 290, você tem normas de direito administrativo. Do artigo 291 ao artigo 312, você tem normas de direito penal. Tudo bem? Então perceba que o maior número de normas está voltada ao direito administrativo. São normas voltadas para o interesse coletivo. Tudo bem? O interesse da coletividade. Perceba que a lei de trânsito tratou de direito penal por uma razão lógica. A finalidade aqui foi diminuir o número de acidentes de trânsito. Perceba que condutas no trânsito passaram a ser tipificadas, ou seja, passou a ser preocupação do direito penal, onde você tem como princípio a intervenção mínima. O direito penal só vai onde as condutas humanas elas são aberrantes, onde elas agridem de sobremaneira a coletividade. Então, essa é uma informação que você tem que ter para entender a lei de trânsito. É evidente que, dentro do direito administrativo, as normas estão voltadas para o interesse público. Perceba que, dentro do direito administrativo, quando você olha para o interesse público e para o interesse particular, o interesse público, ele sempre se sobrepõe ao particular. Estou a dizer para você que um agente de trânsito diz assim, ó, encosta, condutor, encosta. O condutor diz assim, estou com pressa, estou indo para a aula do professor Leandro Macedo. A pergunta é, ele vai encostar ou ele não vai encostar? Vai encostar, porque aquela norma é de direito público, são normas de ordem pública. Perceba que a supremacia do interesse público ela está presente, não há que se cogitar a possibilidade do desrespeito particular ao agente de trânsito que está ali a falar no interesse da coletividade. Então, observe que o interesse público está presente nas ações do agente de trânsito. O desrespeito às ordens do agente de trânsito pode gerar para esse particular o pagamento de multa. Tudo bem? Tranquilo? Bem, é evidente que nas normas de trânsito deve ser trabalhada, em alguns aspectos, a discricionariedade. O que é isso? Existe uma série de normas de trânsito onde o nosso especialista do trânsito, que é o agente de trânsito e a autoridade de trânsito, tem que valorar, tudo bem? Tem que valorar se a sua ação ela está sendo abusiva, se ela está sendo arbitrária, se ele está fazendo mais do que deve para resguardar a segurança viária. Então, tudo isso deve ser observado pelo agente de trânsito. Leandro, não estou entendendo, vou lhe ajudar nesse momento tão difícil da sua vida. Imagine que um agente de trânsito aborde um veículo com seu limpador de para-brisa queimado. Isso é infração de trânsito? Sim, professor, é infração de trânsito. Tudo bem, meu aluno, tudo bem. Agora, a pergunta é, não está chovendo, existe lógica, a razão para colocar esse veículo num depósito público, ainda que o condutor não faça o reparo no local? Não há lógica, entendemos? Perceba que a atitude seria abusiva. Agora, como ele cometeu a infração de trânsito, a multinha vai ser imposta.
Bem, essa é uma informação que você tem que guardar. Uma segunda informação é a seguinte: quando o veículo está irregular, normalmente se faz uma retenção esperando que o condutor sane a irregularidade. Não sanou, o veículo pode ir para o depósito público ou recolhe-se o documento de licenciamento e dá um prazo para ele apresentar o veículo bom. Tudo bem? Dá um prazo para ele apresentar o veículo em condições. Bem, feito isso, a pergunta é outra agora. Aborda-se um veículo com limpador de para-brisa queimado, está chovendo muito. O que vai ser feito desse veículo? Certamente, se não for sanada a irregularidade, ele vai para o depósito público, é melhor para a segurança viária. Então perceba que há sempre uma valoração. Tudo bem? Tranquilo? Bem, aqui você consegue desde já verificar os abusos cometidos em todo o país na fiscalização da lei seca. Eu fico até de mãos meio que atadas quando eu olho para os órgãos de trânsito trabalhando, para os absurdos, para as arbitrariedades que se fazem no dia a dia. Eu chego aqui e conto uma outra história para você. Aí você começa a sofrer, porque você já é agente de trânsito e está acostumado com o erro. Tudo bem? Perceba que o seu erro, ele normalmente tem amparo legal, porque o órgão de trânsito, ao criar procedimentos para os seus agentes de trânsito, normalmente eles estão falando mais do que pode. Aí você cumpre uma ordem que é contrária ao Código de Trânsito brasileiro, mas você, agente de trânsito, não tem conteúdo jurídico para contestar as normas emanadas pela autoridade de trânsito, que é o diretor do órgão, é o superintendente da PRF, é o diretor-geral. Na PRF nós temos o coordenador-geral de operações, enfim, criando diversas regulamentações, e algumas delas chegam a ser absurdas, mas você é agente de trânsito e não pode contestar. Você vai cumprir a norma, ainda que contrária à lei, e você não vai responder a nada, porque você está no exercício regular de um direito. Tudo bem? Guarde essa informação. Bem, o que eu quero falar sobre esse tema é o seguinte: no que se refere à fiscalização da embriaguez, como as normas de trânsito estão voltadas para o interesse público, existe o limite do abuso? A pergunta é: há sentido você autuar um condutor por embriaguez, ainda que você tenha certeza de que ele nada bebeu, pelo simples fato de ele se recusar a fazer o bafômetro? Tudo bem? Não há sentido. Tranquilo? Perceba que, havendo dúvida acerca do estado do condutor, evidente que na dúvida você vai sopesar e vai ficar sempre com o interesse da coletividade. Você não vai deixar aquela pessoa seguir viagem. Então, se ele se recusa a fazer o bafômetro e há suspeita de embriaguez, evidente que a autuação ela deve ocorrer. É isso que foi regulamentado pela lei seca. E os órgãos de trânsito têm autuado em qualquer caso de recusa. Tranquilo? Isso é muito perigoso, porque o agente de trânsito, ele estaria, se não houvesse esse amparo, essas normas internas, estaria num abuso de autoridade. Tudo bem? Estaria violando o direito de ir e vir de forma dolosa. Bem, avançando, trago para você a lição do ilustre mestre Eli Lopes Meireles. É o único livro de direito administrativo. Evidente que na legislação de trânsito para concurso, que é o nosso livro, é a nossa bíblia do curso, tudo bem? No nosso livro Legislação de Trânsito para Concurso, nós citamos o ilustre mestre, é o único manual de direito administrativo que faz menção à interpretação de uma lei administrativa. E o Eli Lopes Meireles menciona, tudo bem, que deve ser sempre observada a desigualdade jurídica entre a administração e os administrados, ou seja, a supremacia do interesse público. Quando você lê uma lei de trânsito, ele diz que deve sempre se levar em consideração a presunção
de legitimidade dos atos da administração. Isso é muito importante. Você consegue perceber aqui uma série de situações que lhe contraria, mas aí você começa a entender por quê. Perceba que se as normas de trânsito são voltadas para o interesse da coletividade e há uma alegação sua no sentido contrário da alegação do agente, o que vai valer para a administração é a alegação do agente, porque essa tem presunção de verdade, essa tem presunção de estar sendo feita de acordo com a lei. Tudo bem? Evidente que essa presunção ela é relativa, você pode contestar ela numa via recursal. Tranquilo? Bem, mas se você